Oi, criançada, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês agora para pegarem a sua Bíblia, porque a gente agora vai aprender da Palavra de Deus, tá bom? Eu vou estar ministrando para vocês hoje. Então, vou convidar vocês agora para fecharem os seus olhinhos para a gente estar orando, para a gente estar aprendendo da Palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo este vídeo, Pai. Que o Senhor venha acrescentar cada dia mais e mais na vida deles e na família deles, Pai. Obrigado por essa palavra que vai ser ministrada, Pai, que vai alcançar a vida deles e vai mudar totalmente, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, vamos começar a nossa ministração hoje, tá bom? Hoje eu vou falar a respeito um pouco de oração. E eu queria falar para vocês o significado de oração. Oração significa intimidade. E eu vou começar falando de oração com um texto que eu gosto bastante, que está lá em Mateus 6,6. Então você que já pegou sua Bíblia, eu quero convidar você para abrir Mateus 6,6. Vamos lá então, em Mateus 6,6. Vou ler para vocês o que fala em Mateus 6,6. Fala assim: E quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Esse é um texto que eu gosto bastante, especificamente porque ele remete a algo que eu gosto bastante. Porque imagine só se a gente pudesse encontrar Deus. Eu fico maravilhado em pensar em poder encontrar Deus. E aqui nesse texto de Mateus 6,6, ele fala em relação a isso, como a gente pode encontrar Deus. Eu vou levar vocês para verem onde está escrito isso. Olha que interessante que fala, ó. E quando orares, é muito importante a gente estar sempre orando. Entra no teu quarto e após ter fechado a porta, ora a teu Pai que está em secreto. O estar, ele é presente. Não fala que Deus estará em secreto. Aqui na Bíblia está falando que ele está em secreto. Então a Bíblia fala, ela traz a entender de que quando a gente ora, de que quando a gente se fecha no nosso quarto, no nosso aposento, Deus está lá. E o que seria esse secreto? Não apenas a gente se fechar no nosso quarto, no nosso aposento, mas a gente se fechar no quê? Na nossa mente, sabe? Das coisas ao nosso redor e voltar os nossos olhos para Deus. E a gente orar a Deus. E eu amo essa passagem porque eu já tive várias experiências de encontrar Deus quando eu me fechei e encontrei Ele no meu aposento. Sabe? De desligar das outras coisas e buscar de Deus. E olha que interessante, porque muitas vezes a gente quer as coisas de Deus, a gente ora, a gente pede, muitas vezes a gente não ora, a gente só pede. Mas olha só que interessante, eu vou ensinar vocês como alcançar tudo aquilo que a gente quer de Deus. Outro texto que eu gosto bastante também, e eu vou falar para vocês nessa noite, é 1 João 5,14. Gostaria que vocês abrissem lá, 1 João 5,14. Não se esquecendo, oração é intimidade. E olha só que interessante que fala em 1 João 5,14, do 14 ao 15, fala assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aqui esse texto ele traz a falar que, ó, olha só que interessante, e esta é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a vontade dele. Então, o que nós vamos pedir para Deus não pode fugir da palavra. Não pode fugir daquilo que a Bíblia diz. Então, e se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, ele nos ouve em tudo quanto lhe pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas olha só que interessante. Como que Deus, ó, eu escrevi aqui, ó, como que Deus vai dar aquilo que a gente pediu se a gente não orou? Não tem como ele nos dar aquilo que nós queremos se a gente não orar, se a gente não falar com ele. Porque o texto fala aqui, ó, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas se nós não temos orado, como que nós vamos alcançar as petições? Porque a oração, o maravilhoso da oração é o quê? De quando eu tenho intimidade, muitas vezes vai chegar ao ponto de quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, eu não vou precisar pedir. Por quê? Porque a pessoa vai saber daquilo que eu preciso. É a mesma coisa comigo e com a minha esposa. O quê?
Quanto mais intimidade eu tenho com a minha esposa, eu vou saber daquilo que ela precisa sem ela pedir para mim. Só que se eu não tenho intimidade com ela, como que eu vou saber aquilo que ela precisa? A mesma coisa é o que esse texto está falando, o quê? Como que Deus vai alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, se a gente não tem intimidade com Ele? Entendeu? Por isso é importante a gente ter intimidade, por isso é importante a gente tirar um tempo para orar a Deus pela nossa vida, pela nossa família. Por quê? Porque a intimidade vai nos levar a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Vai levar a nós a alcançar aquilo que nós temos orado de acordo com a palavra. Porque não pode acontecer de fugir da palavra. Tem que ser tudo voltado para aquilo que a Bíblia diz. Por isso é importante a gente conhecer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz ao meu respeito. O que Deus tem para mim. Deus tem promessas para mim. Mas quais são as promessas que Deus tem para mim? E nesse tempo que a gente está ficando um bom tempo em casa, quanto do nosso tempo a gente tem dedicado a Deus? Olha outra coisa interessante, lá em Jeremias 33:3. É um texto que eu gosto bastante também. Jeremias 33:3. Já acharam? Vou ler para vocês, tá bom? Fala assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas maravilhosas e acessíveis que vocês não sabem. Outra tradução fala assim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que interessante, no começo do versículo ele fala clama. Mas sabe algo que tem acontecido muito? As pessoas elas têm acrescentado a palavra re na frente desse versículo e sabe como tem ficado? Reclama. Só que não é isso que esse texto está falando. Ele está falando para a gente clamar, para a gente orar a Deus, que Ele vai revelar conhecimentos grandiosos e acessíveis que a gente não sabe. Só que o que tem acontecido muito é que as pessoas têm reclamado das coisas. A Bíblia, em momento algum, ela nos leva a reclamar das coisas, reclamar das pessoas, a reclamar daquilo que está acontecendo. Em relação a tudo isso que está acontecendo do Covid-19, ela nos leva a orar pelos nossos líderes em eminência. Não ficar falando mal dele, a orar por essa situação que Satanás tem levantado para que Deus venha e alcance as nossas vidas. Mas ela não leva a gente a ficar falando mal das pessoas, não leva a gente a fazer corpo mole e não dedicar o nosso tempo a Deus. Porque quanto do nosso tempo a gente tem dedicado a Deus? O quanto íntimo a gente está de Deus ao ponto de não precisar pedir e Ele saber aquilo que nós precisamos. Não que Ele não saiba, Ele sabe tudo e todas as coisas. Só que a gente tem que criar uma intimidade com Ele. A gente tem que buscar dessa intimidade. Porque eu vou ter a minha intimidade, vocês vão ter a intimidade de vocês. Mas tudo vai depender do quê? De quanto tempo a gente tem dedicado a Deus. Então, o que eu quero deixar com essa mensagem para vocês, procurem do tempo que vocês têm disponíveis. É a mesma coisa em relação ao dízimo e oferta. Eu tenho, por exemplo, 2 horas livres. Dessas 2 horas livres, quanto tempo eu tenho dedicado a Deus? Sabe, dessas 2 horas livres, minha mãe me dá 2 horas para me jogar videogame por dia. Dessas 2 horas, essas 2 horas eu jogo só videogame? Entendeu? Então a gente, dessas 2 horas, será que a gente não pode tirar 1 hora para orar a Deus? Meia hora? Porque Deus é o que mais importa para mim. Então, como Ele é o que mais importa para mim, se vocês não acham que a gente deveria dedicar o melhor para Ele? A Bíblia nos remete a sempre dar o melhor para Deus. Então aproveitem esse tempo que vocês têm e deem o seu melhor para Deus. Porque eu falo para vocês, quanto mais intimidade vocês vão ter, Deus vai fazer tudo aquilo que tem no coração de vocês, se ao menos muitas vezes vocês precisarem pedir. Mas por causa da intimidade que vocês têm com Ele, Ele vai alcançar a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um. Tenham um ótimo final de semana. E não se esqueçam que hoje é o primeiro dia da melhor semana das suas vidas. Aleluia. Amém, amém.